Tudo bom, Antônio? Ô Luiz, bom dia, tudo bem? Tudo certinho. Tá me ouvindo bem? Sim, você me ouve bem? Tô tranquilo, tô te ouvindo bem aqui também. Ah, que Antônio, ótimo. e você fala de onde, Antônio? Qual cidade? Eu falo de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. São João, é interior de São Paulo. Quantos habitantes mais ou menos aí? Deve ter uns 110 mil habitantes. Caramba, fica pro lado ali do quê? De Itu, Campinas? Campinas, Pro lado de Campinas dá aí. uma hora e meia de Campinas. Show. E tu trabalha com o que, Antônio? Eu sou consultor, tenho uma empresa aí de consultoria e faço também trabalho como coach. E sou analista comportamental DISC também. Show. Tu entrou com a gente nessa última turma, né? Nessa turma agora Sim, acho que foi outubro. é a turma 8. Como é que tu me conheceu, Antônio? Tu já me conhecia, já me acompanhava? Como é que foi? Foi alguém que indicou? Eu não lembro se foi pelo Facebook ou pelo Instagram, tinha lá um post seu oferecendo um curso gratuito. E aí eu me interessei, eu já tinha feito um curso antes, né? Ah, legal. E eu tenho 3 formações de analista. Que E aí eu falei, massa! eu vou conhecer. E aí eu gostei muito. Eu fiz o gratuito, gostei aí da tua metodologia, gostei muito aí das aulas gratuitas e aí eu entrei para o Advance. Que Estou legal. curtindo bastante. Que Muito bom, que bom. bom. Então, no caso, você já conhecia a metodologia DISC, né? Já tinha feito outras Já. formações, como você falou. E me conta aí, como é que foi essa tua experiência? Por mais que você já conhecesse o método, poxa, eu acho assim, né? Às vezes a gente, por já ter feito alguns cursos, e quando vê um novo curso no mercado, a gente às vezes pensa assim, caramba, é gratuito e tal, mas, poxa, já fiz formação, já paguei pela formação. Será que vai valer a pena? Será que vai ter alguma coisa nova? O que é que passou pela tua cabeça aí naquele momento? Ou não passou isso na tua cabeça? Como é que foi esse primeiro contato? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, né? Eu gosto muito de conhecer novas ferramentas, novas informações. E eu estava satisfeito com o curso que eu tinha feito. Eu já estava desenvolvendo projetos para essa área, mas eu falei, vou conhecer, né? E me chamou muita atenção ali e eu gostei muito. Até aproveito e compartilho aqui com os colegas. A gente tem que estar sempre aberto para coisas novas, né? E eu gostei muito da tua mentoria, do teu curso, porque acrescentou coisas que eu não tinha conhecimento, entendeu? Inclusive até na parte de relatório mais completo, muito mais informação. Então isso permitiu aí eu conhecer mais do que eu já sabia hoje. E estamos aí, estamos fazendo um trabalho legal aqui, estamos prospectando, já estamos tendo resultado. Estou bastante feliz aí, contente. Valeu a pena o investimento. Show. Tem mais ou menos quanto tempo mais ou menos que tu conhece essa ferramenta de análise comportamental? Olha, na verdade, quando eu saí do meu trabalho, em outubro do ano passado, eu passei por um coach, e ele aplicou a ferramenta, né? E eu achei bem interessante, e aí eu fui estudar um pouco mais. O curso eu fiz, acho que foi em março desse ano. Então, coloca aí menos de um ano. Show. E hoje, qual a tua dúvida? Em que eu posso te ajudar hoje? Legal. Eu fiz uma prospecção de um gráfico natural para uma pessoa e nesse gráfico natural ele apresentou uma inconsistência. Eu não sei se eu posso falar tecnicamente, acho que é mais fácil, né? Os paretos do D e o pareto do I, eles deram muito similares. E o sistema, ele reportou que bem provável que tinha uma confusão, uma dúvida na hora da pessoa preencher o questionário. E aí, até por uma orientação sua, eu tinha solicitado a pessoa a fazer novamente o relatório, o questionário. E aí eu disponibilizei um novo link, a pessoa fez, só que dessa vez eu acompanhei a pessoa, para entender qual era a dificuldade. Tu estava presencialmente com ela na hora, foi isso? Ou estava só Não, escutando? eu fiz por Meet. Show. Então ela estava fazendo, eu fiquei só lá offline, né, acompanhando, e aí ela expressando a dificuldade enquanto ela respondia o questionário. E eu percebi que durante esse processo, para identificar o elemento mais presente, ela não tinha dúvida, que a gente coloca lá 1, 2, 3, 4, né? Mas quando chegava para o 2, 3 e 4, ela falava assim, Pet, eu não consigo fazer mais nada. Para mim, eu não tenho mais nenhum desses elementos. Isso não foi uma nem duas vezes. Mas aí eu orientei ela da forma que a gente aprende aí no curso, né? E ela executou e eu gerei o gráfico. E ele deu realmente um gráfico um pouco diferente
e o relatório ele não trouxe a mesma observação. Mas eu fiquei com dúvida, e foi até bom a experiência, porque a dúvida ela vai trazer mais aprendizado para nós. Em relação a esse tipo de dúvida, né? Porque quando eu fiz o relatório, ali eu tive facilidade de identificar os pontos mais presentes nos adjetivos e os menos presentes. Mas não foi o caso dessa pessoa, porque ela sabia aquilo que era principal, mas os demais ela assumia como se fosse tudo um 4, né? Como se não tinha nada presente. Nesse caso, eu posso assumir o segundo relatório mesmo com essas dúvidas? O que você me fala em relação a esse tipo de coisa? É um conflito, uma dificuldade da pessoa entender os seus comportamentos? O que você me fala sobre isso? Olha só, você tem aí os resultados que deram desses dois gráficos? Tenho sim. Me diz aí o primeiro que ela fez. Primeiro, com certeza, deve ter dado achatado, né? Pelo que você falou, já deu achatado. Sim, eu vou abrir aqui, peraí. O segundo, ela respondeu mais consciente, porque você estava do lado, estava orientando, né? Alguma dúvida que ela tivesse. Sim, sim. Olha só, o D 57%, o I 61%, o S 46% e o C 34%. E não o teve segundo? nenhum acima de 65%. Tranquilo. E o segundo? Segundo gráfico, o D 46%, o I 72%, S 38% e o C 42%. Mais predominante aí o influence no segundo gráfico. Na verdade, nos dois, né? É que o primeiro gráfico deu muito próximo o D do I. Na realidade, os resultados praticamente se manteram, tá? Não tem tanta diferença, né? Olha só. Se a gente olhar, o primeiro que ela respondeu, o I deu primeiro lugar, certo? Correto. Segundo lugar, deu o D. Não, o primeiro foi o I, isso mesmo. A segunda vez que a pessoa respondeu, continuou dando o I em primeiro lugar e o D também deu o segundo lugar, correto? Ok. Então, o que é que isso mostra pra gente? Que essa pessoa, ela é influente, né? Dentro da comunicação dela, o mais aparente é a parte da comunicação, que é a influência, né? Segundo lugar, a dominância. Então, mesmo que ela, da mesma forma da primeira vez, se ela teve dificuldade da primeira vez, se ela teve dificuldade da segunda vez, de escolher os três últimos, né? O segundo, terceiro e quarto lugar, automaticamente ela conseguiu se manter como o que mais a descrevia em segundo lugar. Verdade. Lembra que eu falo para vocês, na formação mais completa, que o primeiro lugar no relatório, o primeiro fator mais alto é você na sua essência? Uhum. E o segundo, ele representa mais o meio em nossa volta? Então, ela conseguiu mesmo assim se manter. Agora, que a segunda vez que ela respondeu, ela estava mais presente, ela estava mais consciente na resposta. Porque ela já tinha respondido uma primeira vez, não tinha entendido muito bem, tanto aqui do achatado, mas isso não quer dizer que na segunda vez ela não entendeu. Ela entendeu. Ela teve algumas dificuldades, mas ela entendeu. O que acontece muitas vezes, eu não sei, tu sabe informar mais ou menos a escolaridade dessa pessoa? Tem segundo ano? Tem formação superior. Formação superior, né? Sim. Para o terceiro e quarto lugar ter dado lá 38, 42, até o D mesmo, ele deu lá 46 em segundo lugar. Veja que ela consegue se reconhecer dentro da influência, mas os outros três ela não se reconhece tanto. Embora o meio que mostra para ela o que ela deve ser, que é a dominância, segundo lugar. Mas em primeiro lugar, ela é como se ela tivesse um acima de 50% e os outros três abaixo de 50%. E daí o que acontece? Quando você, dentro das suas respostas, tem algumas características no seu comportamento que você não consegue aflorar ela, você não consegue destacar ela dentro do seu dia a dia, ela realmente vai dar abaixo de 50% dentro do seu relatório. Por quê? Você não consegue demonstrar isso para as pessoas. E as pessoas também não percebem no seu comportamento essas características em evidência. Tem alguma coisa errada com isso? Não. Está tudo certo. É o comportamento daquela pessoa. Agora, se ela deseja aumentar um desses fatores para chegar ao objetivo dela, sabendo dessa informação, desses percentuais no gráfico natural, aí ela consegue. Exemplo, vamos dizer que ela tem um objetivo de trabalhar com, sei lá, vendas e tem metas a ser batidas. Ela, por ter influência e dominância, show. Ela só precisa potencializar ainda mais, mas ela já consegue fazer isso com muita facilidade. Se ela for, de repente, atuar em um ambiente que exija mais a conformidade ou a estabilidade, ela já vai ter um pouco mais de dificuldade porque ela tem menos de 50%. O I pode querer fazer, mas os outros vão ter um pouco mais de dificuldade. Então, assim, o segundo que ela respondeu, eu considerava o mais correto, congruente. O mais real, né? Isso. Mas isso também... Tu chegou a gerar o gráfico ajustado, não? Não, fiz só
o gráfico natural mesmo. É o que me preocupou, até mesmo a gente que está lidando muito com esse conceito, né? Às vezes a gente consegue perceber pelo próprio comportamento da pessoa aquilo que é mais presente nela, né? Então há uma característica de procrastinação na pessoa, o jeito da pessoa às vezes se comunicar. Então eu já tinha notado que ela tinha uma inclinação de ser um I. O que eu achei interessante é que, diferente de todos os outros que eu fiz, ela ficou com muita dúvida mesmo em identificar outros tipos de adjetivos. Numa intensidade, um pouco mais isso, um pouco menos aquilo. E aí, a princípio, eu até entendi. Falei, ela tem uma dificuldade de enxergar seus comportamentos, né? Então, e é isso mesmo. Isso é real mesmo, né? Isso é real. Isso é real. Ó, quando a gente percebe, quando a gente mostra que a gente tem, lógico, a gente às vezes não consegue saber de tudo ao mesmo tempo, né? Mas quando você vê lá 4 adjetivos ou 4 frases, se é algo que faz parte do seu comportamento e você consegue colocar isso em prática sem ser um jeito forçado, eu digo, olha, cara, desses 4 aqui, eu me acho muito isso aqui, ó. Dos 3 que sobrou, eu acho mais isso aqui embaixo. Eu consigo visualizar. Mas quando eu não tenho essas características em evidência no meu comportamento, é natural eu ter dificuldade. Automaticamente o sistema vai fazer essa leitura também. Por isso que eu te perguntei a questão de escolaridade. Porque às vezes quem tem menos escolaridade, às vezes tem dificuldades porque é um adjetivo que às vezes não é acostumado a falar, a vivenciar. Então isso também pode acontecer. Mas o sistema ele faz a leitura daquilo que você responde. Porque são lá 24 perguntas e é um formato R4. Ou seja, você é forçado a responder os 4. Para que eu possa conseguir gerar esse relatório de 27 páginas, eu preciso que o aluno responda os 4. Ele é forçado a responder os 4. Porque aí eu consigo ter esse resultado com mais de 99% dessa atividade. Tem empresas que só colocam 1, tem empresa que coloca 2, tem empresa que coloca 3, por aí varia. Eu coloco os 4 porque eu consigo ter mais informação sobre aquela pessoa. Talvez se eu colocasse somente uma resposta para a pessoa colocar, o que mais ele escreve, só bote um, o restante deixa em branco. Eu não conseguiria ter todas as informações que a gente consegue com a precisão que a gente consegue. Né, entendi. Então tem um porquê por trás também. Mas é natural de algumas pessoas ter algumas dificuldades, isso é normal, faz parte. Não quer dizer que todo mundo que a gente vai pedir para preencher vai ter essa mesma dificuldade, entendeu? Mas pode acontecer. Eu tive o caso de um aluno, acho que foi da turma de janeiro, que ele é psicólogo e o cliente respondeu e ele meio que ficou meio sem acreditar com o resultado. E ele falou, poxa, pela minha experiência aqui na psicologia, eu vou pedir para ele responder novamente. Ele respondeu novamente e deu o mesmo resultado. Estilo você aí agora. O percentual ele pode dar um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. Por quê? Se são lá 4 adjetivos, se na primeira vez que eu coloquei 1 aqui, 2, 3 e 4, se na próxima eu colocar 2, 1, 3 e 4, lógico que vai dar alteração no percentual. Não tem como, né? Mas isso não quer dizer que seu comportamento muda com a resposta que você faz diferente. Porque existe todo um contexto, não é só uma resposta. Mas um percentualzinho ali para mais ou para menos, isso não muda a questão de a pessoa é totalmente diferente do que ela é. Não, não é isso, entendeu? A minha preocupação era só, assim, nesse caso, pelo fato dessa pessoa não conseguir identificar os outros elementos dentro do seu comportamento, se para a devolutiva teria uma tratativa diferente. Não. Talvez seja interessante fazer o relatório completo e ver as competências, algumas coisas mais, né? Porque assim, ali... o básico ele só dá o básico, né? Ele dá a informação básica ali. Né? Exemplo, pode ser que no achatado as pessoas estejam com conflitos no trabalho, ou não, tem como saber, só quando gerar que vai saber essa informação. Eu não consigo só com o gráfico natural, porque o gráfico natural é essa sua essência. Eu não sei ela com o meio onde ela vive. Eu não sei como é que está o meio onde ela vive, se está achatado, se não está, se está... Eu fiz essa pergunta, eu costumo fazer perguntas, né? E eu sei que no meio profissional há um distúrbio aí, há uns desafios, né, na pessoa. Então, isso realmente pode, de certa forma, interferir, né? Aí se tiver, o relatório vai acusar, entendeu? Porque assim, ó, tem coisas... O relatório, quando ele vai fazer a leitura, ele não olha, exemplo, eu posso dizer assim, olha, eu estou ganhando lá, sei lá, R$2.000 por mês. Eu não estou satisfeito. Um exemplo, tá? Eu queria ganhar 3 mil. Mas só por esse ponto de vista, o meu resultado não vai dizer que está achatado. Ele vai dizer se está achatado se o que eu estou desempenhando nas minhas competências dentro do meu trabalho se foge daquilo que eu sou. Entendeu? Essa a leitura que o DISC faz. Então, exemplo, ela só falar
que, vamos dizer assim, ou ela externar de alguma forma, desculpa, se ela externar de alguma forma para você que ela não está bem, profissionalmente falando, você só vai conseguir ter essa certeza no relatório. Porque o que, é que pode acontecer? Ela não está bem, mas se ela desempenha bem aquelas suas funções, se ela é uma pessoa que entende do que faz, ele não vai dar achatado. Uhum. Da mesma forma que não quer dizer que ele não está achatado, não quer dizer que a pessoa não tem nenhum conflito no lado profissional. Né? Todos nós estamos buscando o tempo todo crescer no lado profissional, todos nós. Não quer dizer que todo mundo tem que estar achatado. Mas ele olha o quanto você está se moldando dentro do seu ambiente profissional para ser aquilo que você não é. Aí ele começa a mensurar, entendeu? Para não confundir as coisas. Porque senão o cara fala, Luiz, a pessoa disse que está em conflito, mas tipo, não deu com conflitos. Depende. Da mesma forma, o contrário. A pessoa pode não falar nada, mas você sabe que está com conflitos. Você não é obrigado a comentar ou externar isso para a pessoa. Entendi. Você só observa a situação e você leva aquilo para você conduzir, mas você não precisa falar. Para você que é coach, exemplo, se eu pego um gráfico dessa pessoa e está achatado, pergunta que eu faria para ela, fulano, fulana, cicrano, olha, como você enxerga o seu ambiente profissional hoje? Você é feliz com o que você faz? Você almeja galgar novos patamares? Qual a tua ideia? Dentro do ambiente de trabalho, você consegue trabalhar de forma que você consiga fazer todas as tarefas sem muitos esforços? Você percebe que de alguma forma aquele ambiente ele te ajuda ou ele te atrapalha a realizar seus objetivos? Porque você eu fiz essa pergunta. Você vai só validar, né? Você como coach, né? Você vai só validar aquilo que você já sabe. Eu fiz a pergunta e eu já identifiquei dentro da área profissional qual era a dificuldade e até tem essa semana um trabalho aí também, não só da Devolutiva, mas também de dar um suporte nessa área. É bem interessante, quando a gente faz a análise, para quem é coach principalmente, né, se faz a análise DISC, você consegue capturar a dificuldade do teu coach, né, do teu cliente, e alguns eles querem, além de saber o comportamento, eles querem uma solução, né? E é muito legal isso, porque você tem o conhecimento, ou tem a ferramenta que pode ajudar, você pode também promover esse suporte para a pessoa, bem interessante. E no caso dessa pessoa, existe um desafio profissional, principalmente na área financeira, né? E como eu sou educador financeiro também de formação, então eu já aproveitei já e estou dando suporte nessa área. É bem legal isso, porque você começa a trazer o comportamento, o autoconhecimento, né? Você vende a ferramenta aí da análise completa, mas também tem a opção dos extras, né? De ajudar com uma outra área, que nem foi o meu caso. Sim. É a segunda vez que acontece já isso. Eu tenho muitos alunos, Antônio, que entram na nossa formação porque já é um profissional liberal. Ou é um coach, é um psicólogo, é um terapeuta, é um nutricionista, ou é um personal. Ou seja, já é um profissional da área de desenvolvimento humano e aplica a análise DISC para ter mais assertividade na comunicação com o seu cliente. Né? Às vezes tem gestor também de empresas, gerentes de lojas que compram para entender melhor o comportamento dos clientes. Né? Como tem aquelas pessoas que já trabalham na CLT, numa empresa, e quer fazer uma renda extra. Ou pessoas dizem assim, poxa, eu estou insatisfeito no meu trabalho, eu quero uma nova carreira, gosto dessa área de ajudar pessoas, desenvolvimento pessoal, e eu quero atuar como analista comportamental. E a gente entende que cada um, de acordo com o seu conhecimento, com a sua expertise, aplica o DISC de um jeito diferente. Exemplo, no seu caso como coach, você usa dentro do seu processo, mas não quer dizer que você não possa usar dentro de uma consultoria ou para uma empresa, que é lá 10 relatórios, 20, 30, 40, 50, 100 relatórios, 200 relatórios. Se você pega uma empresa de grande porte, ela quer em quantidade. Mas você que vai fazer a oferta para ela. Como é que você vai ofertar para ela? Se é só o relatório, tipo de cadeia evolutiva, se é trabalhar um processo de coach junto, ou seja, dá para fazer muita coisa nesse sentido. Por isso que eu falo que o DISC, ele não é uma ferramenta fim, ele é uma ferramenta meio. Ele é meio. Ele se encaixa dentro de um processo que você está fazendo. Mas não ele sendo único ali, é ele que decide. Que eu digo, poxa, é uma ferramenta, mas ela não pode sozinha decidir a vida de uma pessoa, até para quem é recrutamento de seleção. Eu vou fazer o DISC e se ele dizer que a pessoa não serve, eu vou demitir a pessoa. Não pode. Só por um relatório, sem fazer uma entrevista, sem conversar, sem entender aquele contexto. Né? Não tem como. Antônio, quer algo mais? Não, é só isso mesmo. Então eu vou assumir o segundo gráfico aqui. Eu acho que reflete bem aí o que você falou. E vamos lá. Faz aquela devolutiva com ela, com a pessoa.
fala sobre os 4 estilos comportamentais, antes mesmo de chegar e ler o que mais as principais habilidades. Faz uma devolutiva para a pessoa, falando sobre os perfis comportamentais. E eu não sei se é um presente que você está fazendo, se é uma técnica para poder vender. Se não, usa o método da cartinha lá. Faz a devolutiva. É a cartinha. Faz a devolutiva. Esse é a cartinha. Pronto, perfeito. Faz a devolutiva e no final faz o pitch de vendas. Né? Chama para o completo. Tranquilo? Perfeito. Legal. Obrigado, viu, Luiz? Valeu, tamo junto. Sucesso aí para você. Que Deus te abençoe. Tá bom? Amém. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Diz aí o teu nome, onde é que você mora, o que você faz, só para as pessoas poderem te conhecerem aí melhor. Legal. Meu nome é Maurício, estou em São Paulo, capital, hoje sol, e estou muito feliz aí de estar participando do Disque Advanced, junto lá com a galera no grupo, um grupo bem produtivo, e o Luiz sempre nos ajudando aí com esse suporte incrível lá, aqui, ou seja, em todo lugar. Tamo junto, tamo junto. E hoje, em que eu posso te ajudar hoje, Maurício? Qual a tua dúvida? Luiz, lá no grupo você falou uma coisa lá e eu fiquei naquele detalhe. Me prendi aquele detalhe sobre o gráfico. Eu estou com o gráfico impresso aqui, eu ando com ele para cima e para baixo. Você falou sobre o gráfico do contraste e me chamou muito a atenção. Ali está sendo falado bastante do gráfico natural, ajustado, e eles trabalham entre si, pelo que eu percebi, eles têm relações entre si. E no gráfico do contraste, eu estou com um gráfico de uma pessoa, e o gráfico dela, um dos perfis está bem alto, o gráfico, né? E aí eu parei aí, eu falei, esse detalhe me chamou muita atenção, e você comentou lá que é uma possível reação de estresse, enfim. Eu falei, eu vou procurar entender melhor esse detalhe aí. Deixa eu só explicar para o pessoal que está aqui do outro lado, tá? O que seria esse gráfico contraste? Porque às vezes tem pessoas aqui que nos acompanham, ou só segue a gente no Instagram. E eu acho que isso é importante até para a minha equipe depois também editar e pegar algo nessa linha. Eu não lembro se eu tenho algum vídeo nesse sentido aí. Eu digo que esse gráfico contraste, se você souber usar bem ele, tá? Você assim, consegue no mínimo, dobrar os seus resultados em vendas com esse gráfico contraste. Se você entender bem ele, você consegue assim, dar um ganho gigantesco com esse gráfico. Olha só, para quem está aqui do outro lado, esse gráfico contraste, ele mostra para você a diferença da sua essência e a diferença do meio onde você vive. Ele pega você na sua essência, pega o meio onde você vive, e ele junta os dois. E ele vai falar para você quais são os percentuais de mudanças você teve em relação ao meio, tanto para mais, para desenvolver habilidades que você não tem, como muitas vezes reter talentos que você tem. Não tem aqueles casos daquelas pessoas que às vezes estão no mundo corporativo, tem um dom, tem um talento, e de alguma forma o seu chefe, o seu líder, ou o meio onde você vive, ele termina cortando as suas asinhas, ele termina às vezes lhe poldando, vamos dizer assim. Você diz assim, poxa, fulano tem um talento tão bom, e a empresa não sabe aproveitar. Não sei se você já conhecer alguém, ou se você já conhecer alguém nessa linha, mas existe muito isso no mercado. Como também existem aquelas pessoas que elas precisam se moldar a tal ponto que elas terminam deixando de ser, às vezes, quem ela é, para ser quem ela não é, para atingir determinados resultados que o líder, o gestor, ele precisa. Exemplo, eu lembro de um grande amigo, parceiro, lá de Recife. Ele trabalhava numa loja no shopping, lá no Recife, e essa loja abriu, e ele precisava ter um faturamento médio de R$1 milhão por mês nessa loja. Ele estava faturando 700 mil, mais ou menos. Ele tinha um perfil dominante lá em cima, e ele tinha um perfil influente um pouco mais baixo, e estabilidade lá embaixo. E a empresa viu que ele era um cara muito dominante para conseguir resultados muito rápido e muito direto, mas às vezes ele não sabia, às vezes, convencer o grupo ao ideal e buscar o resultado que a empresa precisava. Ele precisava ser mais maleável, ser mais comunicativo, ser mais convincente, trazer o grupo para junto dele para bater as metas. E aí foi o que aconteceu.
ele conseguiu subir essa influência dele lá para cima e ele diminuiu a estabilidade dele para conseguir atingir esse objetivo. Isso, inclusive, quando eu fiz a avaliação com ele lá no dia do DISC, esse foi um dos motivos que ele se separou. A mulher dele se separou dele. Porque ele mudou muito no comportamento dele. E isso, de alguma forma, refletiu no casamento dele. E ele não percebia. E aí, quando ele fez o DISC, ele viu aquela informação ali, ele fez, caramba, Luiz, eu não percebia isso. Eu falei, pois é, você focou tanto na empresa e esqueceu seu filho novinho, que tem nem 2 meses de nascido, sua esposa. Ele chegou em casa, a mulher estava com a mala, estava indo para casa da mãe dela. Simplesmente assim. E isso acontece justamente, essa informação, no gráfico contraste. Então, olha o quanto esse gráfico ele é importante. Né? Olha o quanto ele traz de informação sem falar em palavras. Isso é gráficos, são percentuais. Ele vai te dizer, olha, Luiz, se ele está para cima, 10%, 15%, 20%, ele quer dizer que aquela pessoa está desenvolvendo aquelas habilidades porque o meio está exigindo. Se tiver para baixo, menos 10, menos 5, menos 8, menos 20, seja lá o que for, isso está mostrando que o meio, você está sendo subutilizado, ou seja, você não está desenvolvendo aquelas habilidades daqueles fatores especificamente. Então, acho que era mais ou menos isso que a gente estava falando lá no grupo. Foi isso, Maurício? Foi exatamente. Aqui nesse gráfico, um dos perfis está 24% e o outro está menos 25%. É o que você falou aí por último, né? Ele está bem alto, um perfil, que é o perfil influente, e o perfil estabilidade está menos... O perfil influente está 24%. A mais. A mais. E o estabilidade está menos 25%. A gente fala, né, Maurício, dentro dos nossos estudos do DISC, que até 5% ele é pouco perceptível, ou para mais ou para menos. Exemplo, eu tenho lá 70% de dominância. E aí eu caí 5%, 4%, 3%. Eu estou com, sei lá, 67%, 68%. Isso mostra que é pouco perceptível essa mudança para você e para as pessoas ao seu redor. Quando passa de 5%, ele torna-se perceptível para você e para as pessoas ao seu redor. 24% já é um baita de um aumento. Se você for olhar 25% da estabilidade, você falou. Se você olhar de 0 a 100%, é um quarto. É como se fosse um quarto de mudança de um comportamento que você não tem. Da mesma forma que é um quarto de mudança de comportamento que você tem. Exemplo, você falou estabilidade menos 25%. Então isso quer dizer o seguinte, que essa pessoa, ela é uma pessoa que ela tem estabilidade, ela tem paciência no que ela faz, ela é uma pessoa que é organizada, é consistente, tudo tem seu ritmo, tudo tem seu tempo. Ela não é tão reativa às situações de sua volta. Porém, como a influência aumentou 24%, isso quer dizer que o meio exigiu que essa pessoa ela avance mais, ela corra mais atrás, ela seja mais comunicativa, que ela não procrastine, vamos dizer assim, que ela converse com mais pessoas, que ela seja mais extrovertida, que ela tenha um pouco mais de convencimento. Luiz, assim, você se comunica muito bem, você tem uma influência muito boa. Você falou do caso anterior, que faltava justamente essa comunicação. Eu acho que nos dias atuais, né? Por exemplo, a gente hoje está muito digitalmente e desenvolver uma comunicação digital é complicado, desenvolver uma comunicação nas empresas é complicado. Uma boa comunicação. E você, como um bom comunicador, você deu um exemplo anterior que a pessoa, acho que ajustou, mudou o índice dela para chegar no objetivo. Aqui nesse caso... Só que foi inconsciente, tá? Só que foi inconsciente. Ele não sabia. Ele não sabia. Quem sabia era os gestores. Não. Na realidade, a empresa disse assim, olha, para a gente sobreviver aqui, porque foi um shopping Rio Mar, na época foi inaugurou esse shopping, na época, se não me engano, era o maior shopping da América Latina. Esse shopping Rio Mar, lá em Recife. E nessa inauguração, nos 4, 5 primeiros meses, para ele poder se manter lá, ele tem que ter um faturamento médio de 1 milhão. Ele estava batendo 700 mil, 700 e poucos mil. E aí ele teve que se adaptar, tá, ao grupo para convencer o grupo. Era uma empresa de viagens, vendia passagens, pacotes de viagens. E aí essa empresa, esse gerente,
ele precisou bater a meta de 1 milhão. E ele conseguiu. Quando a gente fez a avaliação comportamental dele, tá? Não foi nem para isso, eu estava lá para outra coisa. E eu conversando, batendo papo com ele, eu senti que ele não estava muito legal e tal. E eu fiz, cara, vamos fazer o disco pra gente ver como é que tá teu perfil? Quando eu chego lá no disco, lá mostrou que ele tem na sua essência dominância muito alta. E ele tem uma influência mais baixa. E ele tem uma estabilidade mais alta. Era aquele meu bipolar que a gente brinca, né? Dominância e estabilidade. E aí, ele estava no ajustado com a influência quase próxima do dominante. Subiu mais de 30%. Até hoje eu tenho esse gráfico aqui guardado aqui. Subiu mais de 30%. E aí, quando a gente viu isso, aí foi que eu, caramba, o que está acontecendo aqui? Eu comecei a conversar com ele, batendo papo, foi um bate-papo informal. Foi uma devolutiva informal que eu fiz com ele, tá? Não foi combinado, foi por acaso. Sim. E aí, no bate-papo, aí ele me falou que a empresa estava meio que pressionando muito ele para bater resultados, para bater metas. Ele teve que focar na equipe, percebeu que teve que motivar a equipe. Ele deu pacote de viagens para a equipe, para se bater essa meta. O melhor vendedor ia ganhar uma viagem para não sei para onde, pela empresa. Ele teve que mudar muito a estrutura dele para poder chegar lá. E aí ele foi e conversou. A gente conversando, veio o lado familiar. Aí ele falou, Luiz, eu me separei essa semana, eu tô morando sozinho, minha esposa foi pra casa da mãe dela. E o cara, o que aconteceu? Só que eu já tinha visto isso no gráfico. Porque ele tinha estabilidade. Então ele chegava em casa, era mais amoroso, mais carinhoso, passava mais tempo com a mulher. Mas devido a toda essa mudança, ele meio que esqueceu um pouco a esposa, que tinha acabado de ter um bebê, e ele foi focar no trabalho. Entendeu? Então teve todo esse conjunto aí. Aí foi quando a gente começou agora, de forma consciente, aí eu falei, cara, vamos ver isso aqui. Aí foi que ele percebeu essas mudanças. Aí ele foi agora recuperar o que ele perdeu e recuperou. Voltou para a esposa. Hoje ele já está em outro lugar. Um cara assim, gosto muito dele até hoje, cara, gente boa pra caramba. Então ele teve uma mudança e ficou sendo consciente daquela mudança ali. Ele viu que não era ele aquilo ali, era o que a empresa necessitou que ele fosse. Mas ele conseguiu voltar e conseguiu ainda continuar batendo as metas, porque era consciente. O ruim, Maurício, é quando é inconsciente. É quando você não percebe, entendeu? E quanto mais você sai da sua essência, mais estresse você tem. Quando você falou inconsciente, pode ser aplicado aquela... Eu não apliquei ainda, mas eu já pesquisei sobre a ferramenta. Acho que é janela de Johari. Janela de Johari. No curso, aproveitando, lá no curso a gente aprende sobre essa janela? Não, eu falo sobre a janela de Johari nas mentorias ao vivo, tá? Eu não falo dentro do curso porque ela é uma ferramenta fora do DISC. Eu uso ela como complemento para ajudar os nossos alunos a entenderem melhor, porque tem alunos que dizem assim, Luiz, meu cliente não percebe essas mudanças na vida dele. Ele não percebe isso acontecendo, isso ainda está meio que inconsciente. Aí eu falo para ele, olha, faz o seguinte, pega essa parte que o cliente não concorda e pede para ele pegar 2 ou 3 pessoas da sua extrema confiança e pede para ela perguntar para essas pessoas. E essas pessoas vão validar. E por que isso acontece? Por conta da janela de Johari. Que é justamente os 4 lados da janela, né? Tem coisas na vida da gente, até para ajudar quem está aqui do outro lado. Gente, tem coisas na nossa vida que a gente percebe que a gente tem, mas as pessoas não percebem lá do outro lado. Tem coisas na nossa vida que a gente não percebe, mas as pessoas percebem lá do outro lado. Já tem coisas na nossa vida que nem eu percebo, nem você percebe, mas existe no meio. E existem coisas que você percebe e as pessoas percebem. Então isso é o que a gente chama de janela de Johari. Então às vezes dentro do nosso comportamento, exemplo, eu, Luiz Vicente, eu lá em 2009, 2010, eu não sabia que eu era uma pessoa comunicativa. Eu não sabia disso. Às vezes eu estava lá querendo me comunicar, alguma voz lá dentro falava para eu falar, pedia para eu falar. Mas eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu ficava tremendo na hora, eu ficava gaguejando. Acontecia de tudo de ruim que vocês imaginarem, acontecia. E eu tinha muito medo. Só que uma voz lá dentro me falava que eu queria falar. E eu me segurei durante muito tempo. Então o que é que acontece? Era algo que eu não sabia e as pessoas também não sabiam sobre mim. Porque eu nunca tinha feito isso. Lá em 2013, quando eu fiz uma formação, aí foi quando eu descobri isso. E aí foi quando eu falei, poxa, agora ninguém me segura. Agora eu vou focar nisso e estou aqui hoje. Você é um excelente comunicador. E eu digo assim, ó, eu nunca fiz um curso de oratória na minha vida. Eu sei que nem sempre eu falo certo, eu erro muito português, erro pra caramba.
eu não sou bom em português, sou horrível, sou muito bom em matemática, mas eu não deixo que isso me pare. Uma vez um cara falou assim, ele falou, olha, eu não sou bom em português, mas eu vou gerar tanto conteúdo, que os meus erros, eles não vão se sobressair na quantidade de informação que eu vou dar. Né? E eu uso muito esse dilema para mim, isso serviu para mim na época. Isso foi o Érico Rocha que falou isso. Ele disse, ó, sou muito ruim para escrever, o meu português é horrível, mas eu vou dar tanto conteúdo para as pessoas, que as pessoas não vão me cobrar por esses meus erros, mas sim pela aquela transformação que eu estou gerando na vida delas. Então, mas o conteúdo é rei. O conteúdo é rei, né, Luiz? O conteúdo é rei, né? Exatamente. O conteúdo é rei. Exatamente. O Cristian olha para Luiz, qual é o teu perfil? Eu sou influente nato, cara. Eu colei nessas mentorias, principalmente nas mentorias, e estou dentro da medida do possível, da possibilidade do tempo, eu estou te acompanhando, porque realmente as pessoas que percebem essa sua intenção de ajudá-las, somente com as mentorias, que as mentorias tem muito. Você tem uma ideia, eu assisti acho que umas 4 mentorias lá no grupo não, na plataforma, e eu nem avancei. Eu falei, não, eu preciso digerir isso aqui melhor, porque é muito. Porque é muito conteúdo, boa. É muito conteúdo ali, e é conteúdo prático. Né? Eu falo, você já consegue botar em prática. Não é encher linguiça lá, não, até porque você coloca nas gravações aquelas janelinhas, né, com, sei lá, 10 pessoas participando. Então, se fosse conteúdo de encher linguiça, alguém ia falar, Luiz, mas isso aqui? Então já daria ali. Então o conteúdo realmente ali é detalhe, né? Porque é que nem você falou, né? O detalhe lá nesse caso anterior aí, a pessoa tinha um resultado de 700 mil, tinha que bater a meta de 1 milhão. Esse detalhe, você ajudou a pessoa. Você acabou quebrando ali as barreiras, os problemas, enfim. Você percebeu isso. Acho que também não é só o detalhe. Você percebeu esse detalhe. Mas feeling, Maurício, eu digo assim, ó, isso é feeling, tá? Você vai fazendo, você vai atendendo pessoas, você vai fazendo evolutivas. É o tempo, né? É o tempo. Isso. Eu digo para os meus alunos, Luiz, mas eu não tenho confiança. Será que vai dar certo? Eu tenho medo, eu não vou conseguir. Cara, coloque em prática. Começa falando com as pessoas que tu conhece, pessoas próximas de você, para te dar mais confiança. Começa dando os primeiros passos. Agora, se você não coloca em prática, se você não estuda, se você quer tudo pronto, cara, não vai. Tem gente assim, Luiz, mas é possível ganhar mais de 5 mil com disco? Cara, é possível você ganhar muito mais. Muito mais, só depende do teu esforço, do quanto você faz. Né? Agora, se você está só preso no conteúdo, não coloca em prática, poxa, não vai mudar não. E aí, Maurício, eu vi uma coisa importante sobre esse gráfico contraste aí, tá? Você falou, poxa, Luiz, deu lá 24%, 25%. Aí vem a pergunta que não quer calar. E o que é que eu faço com essa informação? Qual seria o próximo passo? Talvez você esteja se perguntando, talvez você já tenha a resposta, não sei. Eu nem sei o que fazer aqui com o cliente, porque... Pois é. Primeiro, assim, eu não sabia, o contraste para mim, eu estou ainda no gráfico natural, né? Estou aqui aprendendo gráfico natural, ajustado. Quando foi falado no grupo lá, você falou 5%, eu falei, peraí, tem um cliente ali. Aí eu peguei o relatório dele, quando eu bati aqui 24, 25, eu tomei um susto, eu falei, deixa eu correr no Luiz ali, que negócio... Olha só, primeira coisa, é deixar o cliente consciente. O que é que eu faria com esse cliente na hora? Eu perguntava ali, olha, vamos dizer que fosse a Ana Paula que tivesse com esse perfil. A primeira coisa que eu faria com ela, numa devolutiva, é perguntar, Ana Paula, você percebe esses acontecimentos na tua vida? Você percebe que o meio onde você vive, de alguma forma, ela te exige muito mais, nos últimos tempos, da tua comunicação do que dessa parte de estabilidade? Porque isso está muito claro. Talvez você perceba, talvez não, tá? Isso pode ser inconsciente também, mas eu queria saber de você. Você percebe isso acontecendo no seu trabalho? Você percebe isso acontecendo na sua vida? E aí eu vou ouvir o cliente. O cliente vai falar, olha, Luiz, realmente, pelo percentual, o cliente sabe, tá? Só se ele der um de doido aí. Não tem como, ele sabe. O que você tem que ter cuidado também, Maurício, é que lembra que o gráfico ajustado, ele mostra você 6 meses para trás, tá? Para trás. Para trás. Então, pode ser que nesse momento isso não está acontecendo. Pode ser que isso foi uma coisa que já aconteceu. Eu trabalhava, de repente, exemplo, vamos dizer que eu estava desempregado
E eu estava desesperado, e eu estava lá botando currículo tudo quanto é lugar. Passei um ano botando currículo, pandemia, tudo parado. Eu estava indo todo dia para a rua, participei de seminários, de palestras. E isso aumenta a sua influência, tá? E diminui a estabilidade. Isso pode ser um motivo. Um exemplo, a pessoa está lá desempregada. Ou outro motivo, a pessoa estava empregada e nos últimos meses realmente ela estourou o pau da barraca. Estava tão complicado para ela que ela disse, poxa, eu não quero mais isso. E ela saiu. E ela agora pode ser que ela esteja vivendo outro momento. Então, é importante você verificar se nesse momento isso está acontecendo. Pode ser que você diga, Luiz, realmente isso aconteceu, mas assim, ó, já tem um tempo. Porque se você chega para o cliente e você já começa a falar para ele sobre isso, pode ser que ele vai, eu escuto e falo, Luiz, mas assim, hoje está tranquilo, não vejo isso não. Então isso pode ser coisa, ó. Lá atrás, 6 meses, né? Entendeu? Agora, posso te isso no ajustado. Isso, no ajustado. No ajustado. No ajustado. Que ele vai rebater no contraste, né? Ele vai rebater no contraste. Porque o contraste não é a diferença do natural para o ajustado? É a diferença, sim. Beleza, então imagina a vida dessa pessoa. Ela estava trabalhando ou ela saiu. Só que o comportamento não se muda da noite para o dia. Por esse percentual estar neste tamanho, isso ainda pode estar sendo respingos, tá? Isso ainda pode estar acontecendo. Isso pode estar ainda meio que na cabeça da pessoa ainda. Tá. Porque é um percentual alto, concorda comigo? Aí assim, a melhor indicação seria fazer perguntas para esse cliente. Isso. Exemplo, primeira pergunta, olha, você percebe isso no seu dia a dia? Você percebe isso na sua vida? Aí deixa o cliente falar, ele vai falar, percebo, não percebo. Pronto, isso é o que está acontecendo hoje. Se você perguntar a pessoas ao seu redor sobre isso, elas percebem que você está mais comunicativo, mais extrovertido, você está se atirando mais. E às vezes até não está te reconhecendo muito, porque tu era aquele cara muitas vezes mais tranquilo, mais passivo, mais paciente. Tu hoje tá meio que, caramba, tu tá parecendo outra pessoa. Tu mudou muito nos últimos tempos para cá. Então ela vai perceber que algumas pessoas chegou para ela e deu essa informação também. Então você fala assim, pronto, então a partir de agora, sabendo disso, o que você acredita que você pode fazer para melhorar isso? Para melhorar. Porque agora é consciente. Agora Sim. você sabe. Se você não sabia, agora você sabe. Se você já sabia, agora vamos pensar fora da caixa. O que, você pode fazer para diminuir esse índice? Porque concorda comigo que é 1/4 do seu comportamento. Se eu passo lá 30, 40 anos para construir um comportamento e eu tô com ele 25% diferente do que eu construí a vida toda, cara, isso deve estar um estresse muito grande. Se uma fatia de bolo já dá briga, imagina 1/4, né? Entendeu? Então, ou seja, essa pessoa... Conflito, briga não, conflito. Isso, ela começa a perceber, caramba, realmente, o que é que eu quero dizer com isso? Que ela precisa tomar as rédeas da sua vida. Peraí, eu não sou essa pessoa, eu não quero ser assim. E se ela dizer que quer ser assim, ela pode tentar se ajustar. É Luiz, esses gráficos, eu estou com o relatório completo, né? Esses 4 gráficos aqui, as informações gerais, o relatório completo. Natural, o ajustado, o atual e o contraste. Ele, nessas perguntas, então, como você deu o exemplo anterior, que o faturamento do negócio estava em 700 mil, tinha que chegar na meta de 1 milhão, e o que fazer para chegar lá. Então, não é só o relatório, a linguagem, estou falando da linguagem aqui, como abordar o cliente. A pergunta. A linguagem não tem que ser só formal, é isso? Ela tem que vir numa informalidade, acho que é isso, né? Numa informalidade. Assim, não entendi. Tá, no exemplo anterior você falou que a empresa faturava 700 e tinha que chegar a 1 milhão. Tá, então há uma diferença de 700 para 1 milhão. O objetivo é grande. E a pessoa que estava lá com a dificuldade, você conseguiu chegar onde? No contexto da família. Que no relatório não está dizendo. Está mostrando que algo. Não está dizendo, está mostrando que alguma coisa ali está fora. Mas essa alguma coisa não necessariamente era na empresa, também na empresa. Isso. Uma coisa reflete a outra. Uma coisa está refletindo a outra. Então, é isso que. Bom, minha pergunta é: então, esse relatório, ele dá possibilidades, além da atuação ali no ambiente interno da empresa, mas também nos ambientes externos.
Sim, sim, porque é o seguinte, Maurício, o nosso comportamento, ele se reflete em toda a nossa vida, tá? Seja com os amigos, seja no trabalho, seja em casa, seja com os pais, com os filhos, ele reflete. É igual dizer o seguinte, exemplo, eu lembro do meu pai, quando eu era pequeno, meu pai bebia muito e tal, só quando ele estava com os amigos dele, parecia uma moça. Era brincadeira, ele conversava pra lá, chegava em casa, se ele falasse, a gente ia correr para o quarto, do medo. Transformers. Isso, o cara era um monstro, assim, não sei dizer, falava sério. Aí ele dizia assim, ó, não quero vocês na rua, brincando na rua, não quero vocês ficando no meio da rua. Se eu chegar na esquina, vai no meio da rua, vai apanhar. E a gente ficava tudo se tremendo lá. Ou seja, a gente tava às vezes brincando de bola de vidro, peão, não sei se na tua época aí brincava aí e tal. Sim, E ele sim, aparecia lá sim. na esquina, o menino já ficava de olho, ah, teu pai ali, olha a carreira. Vai dar medo. A carreira pra dentro de casa. E ele via lá de longe, ele via a gente. Só que a gente achava que enganava ele, né? Hoje em dia a gente vê. Eu tô aqui, eu vejo lá na esquina, quem tá lá na esquina. Só que a gente pequenininho, eu pensava que, ele não consegue ver, não. Pô, não consegue ver. Sim. Então, ou seja, às vezes, o nosso comportamento reflete. Não tem pra onde correr. Entendi. Então, exemplo, essa pessoa, ele tem abertura para falar para mim sobre isso, né? Como eu falei, era um amigo meu também e tal. Ele era um parceiro de negócios e também era um amigo, né? Eu conversava com ele. Então, assim, ele poderia não ter falado nada sobre isso de família. Ele poderia não ter falado. E tá tudo bem. Tá? Mas, exemplo, eu sabia que de alguma forma aquilo ele estava refletindo na família também. Agora, se tá separado ou não, se tá namorando ou não, a gente não tem como saber. Por isso que eu pergunto para o nosso cliente, por isso que eu falo para os nossos alunos, quando você for dar uma devolutiva, faz o quebra-gelo. Oi, Maurício, tudo bom? De onde você é? O que você faz? Como é que você tá? Foi difícil chegar aqui? Você bate um papo. Você é casado, é solteiro? Como é que tá o trabalho? Ou seja, bate um papo para você entender melhor o contexto, para você usar as informações com a vida da pessoa. Você consegue ter mais assertividade. Você fala junto com o relatório. Isso. Na hora que for dar a devolutiva, eu preciso, exemplo, eu nunca vi Maurício na minha vida. Estou ouvindo Maurício pela primeira vez, eu vou dar a devolutiva para ele. Ele viu meu anúncio lá na internet, comprou meu relatório e eu marquei com ele na devolutiva. E aí, Maurício, tudo bom? Seja bem-vindo. Muito obrigado aí pela tua atenção. Obrigado realmente por ter confiado aqui no meu trabalho. Espero poder te ajudar realmente a você atingir seus objetivos. Maurício, eu vou me apresentar um pouquinho para você, tá? Meu nome é Luiz Vicente, ou seja, eu vou me apresentar, mas se apresenta aí para mim. De onde você é? O que é que você faz? Em que você trabalha? Como é que você chegou até mim? Ou seja, vou bater um papo contigo. Tu é casado, é solteiro, tem filhos, trabalha com o quê? Essas perguntas de quebra-gelo, ela me ajuda. Natural, né? Natural. Na hora que eu for dar a devolutiva, eu ser mais assertivo. Porque se você falar para mim assim, Luiz, eu sou casado há 10 anos. Pelo seu perfil, eu consigo dizer como você é com a sua esposa. Sim. Se você disser assim, Luiz, eu sou solteiro, eu consigo dizer como você é em termos de relacionamento. A mesma coisa, Luiz, eu tenho 2 filhos, um homem e uma mulher. Eu consigo identificar como é o seu comportamento com seus filhos. Só pelo seu gráfico natural. Entendeu? Inclusive, o reflexo que você é no meio externo, você também traz para dentro de casa também. Porque a gente não é um ator, não é uma atriz. Perfeito. Nós somos pessoas. E reativos, né? Eu acho que nem você citou no caso anterior, 700 mil para chegar a 1 milhão é uma meta de diferenças e não fácil de chegar, né? Envolve um planejamento aí. Mas também você falou o outro lado. Havia um problema familiar que você, por uma proximidade, abordou, mas um problema delicado. Um recém-nascido, né? Uma criança. Então, eu enxergo assim, né? Que o relatório, ele dá várias informações, mas eu acho que cabe a quem está dando a devolutiva ter esse feeling, né, que nem você falou, conduzir a coisa com a palavra que você disse, para o próprio cliente. O que você vai fazer, o que você pensa em fazer, que eu enxergo assim, né, o que você pensa em fazer, chega a esse determinado momento que a pergunta tem que ser para a pessoa. Né? O que você pensa em fazer para gerar essa melhora, esse resultado? O que você pensa agora que você tem a consciência? Quer dizer, você exemplo, se você é um coach, tem formação em coach, você pode oferecer um processo para essa pessoa, para dar continuidade, para ajudar ela. Ah, Luiz, mas eu sou psicólogo, na parte clínica, e eu acho que eu trabalho também nessa área. Você pode, entendeu?
Então, ou seja, você consegue, se você tiver outras formações além do DISC, você consegue dar uma continuidade com essa pessoa também. Tá? Ah, eu trabalho com consultoria. Eu quero dar uma continuação, consultoria na parte empresarial para essa pessoa. Vai depender muito do seu currículo. Ah, Luiz, eu não tenho. O que é que eu faço? Cara, faz o teu trabalho como DISC e acabou. Acabou. Entendeu? O cliente é que tem que buscar as melhoras dele. Se você não pode ajudá-lo, não vai tentar enrolar ele. Né? E nem tentar ajudar, algo né? que você não sabe fazer. Se o cliente não quer ajuda, não dá. Como eu falo, ó, o DISC ele é uma ferramenta meio. Tá? Porque muitos alunos nossos que, exemplo, tem formação em coaching, mas nunca fechou o processo completo, eu digo para usar o DISC na primeira sessão. Porque o cliente fica tão encantado com o resultado. Se você tem uma devolutiva bem feita, o cliente só não fecha com você um processo de coaching se você realmente não tiver, o cara não tiver o dinheiro para pagar. Porque realmente é algo muito transformador. Eu digo assim, se o cara quer dobrar o seu faturamento, quiser realmente ter resultados em vendas com o DISC, cara, pega esse aprendizado e transforma isso em dinheiro. Você vai lá, mete a cara e faz, que dá certo. Perfeito. Tá? Te ajudei, Maurício? Muito. Eu já estou no meu... eu gerei 2 relatórios, né? 3 relatórios. 2 completos e um intermediário. Mas agora... Porque assim, eu posto bastante informação. Meu perfil é o conformidade. Então, a informação para mim... Eu consegui conduzir esses clientes a conseguir o relatório... a usufruir do relatório completo. Mas eu vou agora fazer o outro processo. Eu vou trabalhar clientes no básico, porque já tem muita informação a se passar. No básico você puxa para vender o completo. Isso. Eu vou fazer esse processo. Eu ofereci de cara o completo e consegui os 3 clientes. Meu objetivo era esse, era os relatórios completos, que eu gosto de detalhes e o cliente... Esse público que eu foquei. Mas você... me direcionou também a trabalhar com o básico e também a gerar bastante conteúdo, né? Bastante informação para ele chegar no... Isso. Tanto para mim como para ele, porque para mim é como aprendiz, estou iniciando. O básico para mim também é um processo de aprender e reaprender para poder, quando chegar no completo, entregar assim, melhor uma devolutiva. Eu digo assim, você quer oferecer o completo? Beleza. Mas é porque quando você oferece o completo, você já chega com a venda para ele. Quando você chega com a venda já direto, os clientes eles já são tão acostumados a ver pessoas oferecendo para eles que às vezes eles nem têm percepção que aquilo realmente ali é bom para ele. Mas ele já ativa um bloqueio na mente dele e ele diz não, ou não pode, ou não dá agora. Quando você dá o básico de forma gratuita, você consegue chamar a atenção dele. Aí com o básico você consegue ter a atenção dele, dar um resultado ali para ele e já vender o completo. Igual eu fiz com vocês na formação gratuita. Eu dei a formação gratuita, vocês sabem que só aquela formação gratuita valia uns R$1.000 lá que eu cobrei lá naquele dia. Só a quantidade de material que eu dei ali, pô, eu vou ter uma nova turma agora, comecinho de dezembro. A gente tá planejando aqui para conseguir. A gente não ia fazer esse ano ainda, mas tem muita gente pedindo para participar. Muita gente não conseguiu participar daquela formação gratuita agora em outubro. A gente está correndo para conseguir. E é a mesma estratégia. Eu vou dar a formação 100% gratuita, vou dar o material, tudo lá. E aí, quem quiser seguir adiante, eu vou chamar para seguir adiante. Quem não quiser, tá tudo bem. Eu entreguei o que eu prometi. Né? Faz parte. E garanto, vocês que já são alunos, vocês quando assistem novamente a formação ao vivo, você já vê com outro olhar. Você pega muitas outras coisas novas que você não pegou na primeira. Porque hoje você está com uma concentração muito maior. Você já vê com outro olhar. Entendeu? Isso vai acontecer também para aqueles alunos que vão querer assistir novamente a formação. Top. Tranquilo, Maurício? Luiz, obrigado aí. Tamo top. Junto. Gratidão. Eu estou crescendo muito em pouco tempo. Isso aí, para mim, já está sendo muito mesmo gratificante, porque crescendo muito com as mentorias, principalmente, com essa live 959, né? Isso. Mentoria 959. 959. E só escalar agora, escalar. Vamos embora. Sucesso para você, que Deus te abençoe. Qualquer coisa, estamos aí à disposição. Obrigado pela tua participação aqui ao vivo com a gente. Eu que agradeço, Luiz. Obrigado por tudo aí. Valeu!